No verão de 1975, o casal Vanusa e Antônio Marcos toma um café da manhã ao lado das filhas, Amanda e Areta. De repente, a mais velha diz que não quer ir mais para a escola, porque as outras crianças dizem que o pai dela é bêbado. Vanusa pede a babá que leve as meninas para o jardim. Há tempos ela vinha adiando esse momento. Tá vendo, Toninho, o que você tá causando às nossas filhas? Disse Vanusa. Antônio Marcos nada responde, então Vanusa continua. Chegou a hora de você escolher, ou a nossa família, ou o seu Scott. Antônio Marcos ergue a garrafa, dá um gole e diz sem encará-la. Nunca vou parar de beber. Sem mais nada a dizer, ele se levanta e vai embora. Esse trecho é parte da autobiografia escrita pela cantora Vanusa, ex-esposa de Antônio Marcos. Pessoal, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o cantor, ator e compositor Antônio Marcos, ele que fez Roberto Carlos vender milhares de discos com a música de sua autoria chamada Como Vai Você? Foi casado 4 vezes, tem 5 filhos, alcançou o sucesso que tanto queria e morreu bem jovem, afundado no álcool. Aproveita, já se inscreve no canal, se não for inscrito ainda, e já deixa o seu like que ajuda muito na divulgação do vídeo. Esse vídeo vai estar dividido em 2 partes, essa é a primeira e a segunda eu vou colocar no canal ainda essa semana, ok? Antônio Marcos Pensamento da Silva nasceu em 8 de novembro de 1945, em São Miguel Paulista, distrito de São Paulo. Ele é o segundo filho dos 8 do alfaiate e vendedor de livros Vicente e da dona Eunice, que era costureira, poetisa e compositora. Como ele tinha uma saúde frágil, Antônio Marcos costumava contar que chegou a tomar injeções na infância, seguindo instruções de uma benzedeira. Começou a trabalhar ainda bem cedo para ajudar a família de baixa renda. Ele foi office boy do Banco Ítalo-Brasileiro e balconista de uma loja de sapatos. Desde pequeno, ele cantava nas formaturas da escola e sabia de cor as canções de Bob Nelson, que era um cantor de estilo country. Mas aos 12 anos, ele já dava os primeiros goles nos botecos da sua cidade. Fugia das aulas para ir ao cinema, tocar violão na casa dos amigos, e por isso quase não conseguiu concluir o 2º grau, que hoje é nosso ensino médio. Antônio Marcos começou a se destacar quando participou de programas de calouros, que o levou para o rádio e, consequentemente, para a TV. Dos 15 aos 17 anos, ele foi destaque do programa Estevão Sangirardi, onde ele cantava, tocava violão e fazia humor. Em 1965, com 19 anos, ele entrou para o coro Golden Gate e atuou em peças teatrais como Pé Coxinho e Samba contra o $0. A partir daí, ele conhece muitas pessoas do meio e foi convidado a participar dos conjuntos Os Iguais, e com eles o Antônio Marcos lançou a canção Tem um Amor Maior que o Seu, escrita por Roberto Carlos, que foi seu primeiro grande sucesso. Desde sempre chamava a atenção pelo seu bom humor e carisma. Fazia pontas em programas da extinta TV Tupi, e aí já viu, né? Ele foi escalando, sempre sendo chamado para programas de rádio. E é claro, os tempos difíceis foram ficando para trás e agora ele já estava construindo uma carreira como cantor, ator e também compositor. E nessa época ele ganhou muitos prêmios, fazia várias apresentações, entrou um dinheirinho e ele comprou seu primeiro carro, um Corcel luxo. Ele namorava com a cantora Martinha exatamente na época da compra desse carro. A Martinha chegou a falar que Antônio Marcos foi o grande amor da sua vida e que eles ficaram juntos por 2 anos. Inclusive, na casa dela, tinha uma parede como se fosse uma cortina, assim, com seus poemas que ele escrevia para ela. Só que ele queria morar junto e a Martinha queria casar na igreja, no cartório, ter filhos. Hoje parece bobagem, mas na época era importante essas formalidades. A sociedade também cobrava que os casamentos fossem no papel. Agora, se você quer saber mais sobre a Martinha, eu vou deixar no card meu vídeo onde eu conto a história dela. Então, eles escreviam música juntos e a música Sou Eu, escrita por Martinha, foi gravada no primeiro disco do cantor. Já em 1969, Antônio Marcos dá uma guinada durante o 5º Festival de Música Popular Brasileira, quando ele ganha o prêmio de melhor intérprete. Ele sabe o quanto esse prêmio é importante para alavancar a carreira dele, então ele nem liga para as vaias de algumas pessoas na plateia, né? Na entrega dos prêmios, a Vanusa,
que levou o terceiro lugar do festival cantando Comunicação. No momento da divulgação, ele dá para Vanusa uma flor. Tudo isso ao vivo, em preto e branco, como era a TV na época. Essa foi a segunda vez que ele se encontrava com a Vanusa. Os dois já haviam se encontrado meses antes, rapidamente, no escritório da gravadora RCA. Ele deu um disco dele para Vanusa e em casa, quando ela ouviu o disco, ela se apaixonou na hora. Foi, pelo menos, o que ela escreveu na sua biografia. E que naquele mesmo dia ela terminou um namoro com um cantor chamado Fábio, que era um paraguaio que também participava de festivais e de rodas de cantores iniciantes lá daquela época. Após o Festival da Record, alguns cantores foram comemorar na casa de Antônio Marcos, em São Paulo. E nessa época, a assessora de Roberto Carlos, a Edith, deu um jeito para Vanusa pegar uma carona com Antônio Marcos. Na casa dele, estava todo mundo se divertindo em volta da piscina, comemorando. Vanusa e o Antônio Marcos estavam ainda num flerte. E para chamar a atenção dele, ela conta no livro que ela conseguiu um maiô emprestado, nadou na piscina no meio da festa. E, claro, chamou a atenção de todos, porque a Vanusa era linda, sem dúvidas. Eles realmente ficaram juntos naquela noite e daquela casa a Vanusa não saiu mais. Os dois passaram a morar juntos, mas não eram casados. Pelos padrões da época, eles tinham que casar, já que estavam morando juntos. Mas naquele tempo, os grandes galãs não podiam ter um compromisso sério, não podiam ter um casamento, para continuar alimentando o sonho das fãs. Depois de um tempo, a Vanusa ficou grávida e passou a ser xingada nas ruas e eles eram muito criticados por estarem juntos. Os fãs pelo ciúme do ídolo e a mídia da época fazia matérias tendenciosas para venderem mais revistas. Até que em uma apresentação do cantor em um programa chamado Quem Tem Medo da Verdade, o casal foi tão massacrado que a Vanusa, assistindo o programa ao vivo sozinha em casa, passou mal e acabou perdendo o bebê aos 5 meses de gravidez. Com o sofrimento da cantora, com a perda do filho sendo noticiado pelas revistas e jornais, os fãs se sensibilizaram e começaram a ser chamados de Casal 20. Com essa aceitação do público, a vida do casal ficou bem mais fácil. Para sair, para ir a shows, enfim, eles não precisavam mais ficar se escondendo. No mesmo ano, Antônio Marcos emplacou a música Menina de Tranças e na TV ele foi chamado para ser o protagonista da novela Toninho on the Rocks, feito para ele estrelar no horário nobre da TV Tupi e que também tinha Raul Cortez e Marilu Martinelli no elenco. A mocinha da trama era Débora Duarte, filha do Lima Duarte. Tava tudo indo muito bem, até que uma tarde a Vanusa resolve ir até os estúdios da Tupi encontrar o marido. Mas ela não tinha avisado para ele que ia lá. Vanusa passou por lá para fazer uma surpresa para Antônio Marcos e acabou flagrando ele beijando a Débora fora do estúdio de gravação. Ele justificou que era um ensaio de cena, mas a desculpa não colou. A cantora, que estava grávida novamente, saiu aos berros dizendo que estava tudo acabado e sumiu pelos corredores da emissora. Ela foi para a casa da mãe e o Antônio Marcos, inconformado, ligava para ela de hora em hora, mandou flores, comprou até um anel de brilhantes. E depois de alguns dias, a Vanusa aceitou ele de volta. Na TV, Antônio Marcos não demorou para estrear no cinema com um longa-metragem Pais Quadrados, Filhos Avançados. Como era bem comum, ele chegou atrasado na pré-estreia do antigo Cine Regina, no centro de São Paulo. Depois do filme, ele também não deu entrevistas e nem subiu no palco para os agradecimentos finais. Ele estava indisposto, conta Maurício Cus, um grande divulgador dos filmes nacionais dos anos 70. A indisposição era em decorrência de doses a mais. Ele bebia muito e não comia. Muitas pessoas já falavam de que o seu café da manhã era o uísque. E por conta da bebida, o cantor chegou a bater o carro várias vezes, além de destruir vários carros, inclusive uma Ferrari. Mas, como ele estava no auge da carreira, em 15 dias já tinha outra estacionada na garagem. E esse é o problema de quem ganha muito dinheiro e não tem cabeça para lidar com a fama e acaba mergulhando nesse mundo secundário de álcool e outras substâncias para conseguir
aguentar talvez as cobranças, os pedidos, um tanto de gente puxa-saco que gira aí ao redor de quem faz sucesso. Deve ser bem difícil, ainda mais que ele bebia desde os 12 anos, né? Apesar dos pileques constantes, ele era bem vaidoso, gostava de se vestir bem, tinha um closet cheio de diversos tipos de botas, sapatos, ternos, todos os tons, com muito brilho. E se ele chegasse em uma loja e gostasse de um modelo de roupa, ele levava de todas as cores. Antônio Marcos, ao lado de Vanderlei Cardoso e Paulo Sérgio, era ídolo do programa Os Galãs Cantam e Dançam, do Silvio Santos. Ele também fazia sucesso nas fotonovelas, e para quem não sabe o que são fotonovelas, elas são semelhantes assim a quadrinhos, mas em vez de ilustrações, utilizam foto dos atores ou de modelos. Tinha uma simplicidade na escrita, o que atraía muitos leitores que gostavam de acompanhar novelas, mas em um formato mais rápido e acessível da época, né? Em uma delas ele aparece com a Vera Fischer como par romântico. No cinema, em Som, Amor e Curtição, ele também contracenou com a Beth Faria e a Rosemary. No mesmo ano, em 72, Antônio Marcos oficializou o casamento com a Vanusa, depois que Amanda, a primeira filha do casal, nasceu. O casal ainda teve mais uma filha, a Areta, e com a ajuda do Silvio Santos, que sempre gostou muito do casal, eles compraram uma casa na rua Joaquim Nabuco, em São Paulo. Ele também era muito respeitado como compositor, e foi em um jantar na casa do Roberto Carlos, que na época estava casado com Anice, que o Antônio Carlos apresentou a composição Como Vai Você, que rendeu ao Roberto mais de 700 mil discos vendidos. Antônio Marcos ganhava malas de dinheiro com os seus shows, composições e trabalhos na TV. Ele trabalhava bastante para ganhar o seu dinheiro e nada mais justo. Mas também gastava muito e muito rápido. Tem uma história de que ele deu o seu carro para um taxista bêbado que reclamava da vida em um bar. Mas isso só demonstra que ele era empático e que gostava de ajudar as pessoas. Ele também comprava comida em restaurantes e levava para mendigos. E dizem que qualquer um que pedia dinheiro para ele, ele dava. Às vezes dava até muito dinheiro. E aqui foi um problema. Ele não conseguiu colocar um limite para aquelas pessoas que orbitam ao redor para sugar no caso, que ele conseguia conquistar. E como ele estava sempre bêbado, ficava até difícil saber o que ele fez, quanto dinheiro entregou nas mãos de pessoas mal intencionadas. E é complicado julgar, né? Mas se estivesse com a família, isso talvez não tivesse acontecido. Por que eu digo isso? Porque ele saía sem avisar, não falava onde ele ia, chegava a passar dias fora de casa, e teve uma vez que ele chegou a sumir por 4 dias. E por conta desses sumiços, a Vanusa tinha que substituí-lo em shows. Algumas vezes ela era vaiada pelo pessoal que queria assistir o show do marido dela e não dela. Então, em 1975, a Vanusa, preocupada com os efeitos do alcoolismo do marido na vida da família, especialmente na vida das filhas, deu um ultimato a Antônio Marcos, pedindo que ele escolhesse entre a bebida ou a família. Em resposta, Antônio Marcos, visivelmente entregue ao vício, optou em continuar bebendo, erguendo a garrafa de uísque e declarando que nunca pararia. Esse foi o ponto final do relacionamento deles de 6 anos. Em abril do próximo ano, 1976, uma capa de revista chega às bancas, afirmando que havia um romance entre Débora Duarte e Antônio Marcos.